Todo homem carrega dentro de si um relógio silencioso. Não se ouve o seu tic-tac, mas sente-se a sua presença nas horas de silêncio, quando se pergunta se a sua vida está a avançar depressa o suficiente, se o seu trabalho resultou em algo, se a sua conta bancária reflete o suor que derramou no mundo. Napoleon Hill compreendia esta fome, esta inquietação, e dedicou a sua vida a dar-lhe uma resposta. Ele disse: o ponto de partida de toda a realização é o desejo. Não um querer casual, não uma esperança vaga, mas uma obsessão ardente, tão forte que reorganiza os seus hábitos, as suas escolhas, até mesmo as suas relações. Hill entrevistou os homens mais ricos da sua era, Carnegie, Edison, Ford, e descobriu que cada um deles era possuído por um fogo interior. Eles não pediram permissão para prosperar, eles exigiram-no da própria vida. Esse é o segredo que os homens não percebem. A fortuna não vem para o inteligente, o sortudo ou o belo. A fortuna vem para o homem que decidiu que não viverá uma vida pequena. Hill escreveu: o que quer que a mente do homem possa conceber e acreditar, ela pode alcançar. A questão nunca é se você consegue, é se você ousa acreditar sem recuar, sem fazer concessões. Mas é aqui que a maioria dos homens se sabotam. Eles ardem pelo sucesso, mas desperdiçam os seus melhores anos a dispersar a sua energia, perseguindo mulheres que os esgotam, buscando a aprovação de uma família que nunca construiu nada, correndo atrás de entretenimento que entorpece a sua fome. Hill deixou um aviso severo. Nenhum homem pode ter sucesso numa AIS, uma área de que não gosta. E, no entanto, inúmeros homens vendem a alma a trabalhos que secretamente odeiam para poderem comprar distrações que os impedem de encarar o próprio vazio. Chega um momento na vida de um homem em que ele tem de confrontar esta verdade. Ou ele canaliza a sua energia para a criação, ou ela o consumirá através do desejo, do medo, do desperdício. Hill falou do poder da transmutação sexual não como uma questão de moral, mas como estratégia. A energia sexual é a energia criativa de todos os gênios, disse ele. O homem que passa as noites em busca do prazer gasta a sua fortuna antes mesmo de a ter construído. O homem que transforma essa mesma força em ambição, em mestria, em ideias que geram dinheiro, posiciona-se entre reis. E, no entanto, os homens tropeçam não por falta de ideias, mas por falta de persistência. Hill declarou: um desistente nunca vence. E um vencedor nunca desiste. Olhe à sua volta. Quantos homens desistem ao primeiro sinal de rejeição, ao primeiro fracasso nos negócios, à primeira traição de um sócio ou de uma mulher? Eles afastam-se feridos, sem perceber que a vida só cede perante o homem que se recusa a ceder primeiro. O mundo curva-se perante a teimosia, o homem que continua a pressionar, a adaptar-se, a avançar enquanto outros desmoronam, não precisa de sorte. Ele torna-se a força a que os outros chamam sorte. Napoleon Hill disse uma vez: uma meta é um sonho com um prazo. E essa única frase separa os homens que se erguem dos homens que apenas desejam. Você já viu isto? Homens que falam incessantemente sobre o que farão um dia, mas nunca definem uma data, nunca constroem um plano, nunca apostam o seu orgulho na execução. Sonhos sem prazos apodrecem e transformam-se em arrependimento. Hill descobriu, após 3 décadas a estudar homens de sucesso, que aqueles que acumularam riqueza e poder partilhavam isto. Eles agiam com decisão. Nem sempre estavam certos, mas recusavam-se a ficar parados. No entanto, a decisão não nasce da imprudência, nasce do pensamento organizado. Hill escreveu: todo homem que acumulou grande riqueza fê-lo ao reconhecer uma necessidade definida e ao preenchê-la. Esse é o verdadeiro jogo. Pare de perguntar: o que eu quero?
e comece a perguntar: que valor posso eu criar que os outros não possam ignorar? Os homens que enriquecem são os homens que preenchem lacunas que mais ninguém vê, ou que mais ninguém ousa preencher. Isto exige imaginação, o tipo a que Hill chamava a oficina da mente. Mas imaginação sem estrutura é apenas sonhar acordado. A riqueza surge quando se captura o sonho, se o coloca no papel, se constrói um plano e se trabalha arduamente até que esse plano ganhe vida. Agora, falemos diretamente de dinheiro, porque Hill nunca suavizou os seus avisos nesta área. Ele observou que a maioria dos homens fracassa não porque não ganha, mas porque não gere. Ele disse: o homem que não consegue poupar um cêntimo nunca irá gerir uma fortuna. Pense nisso. Todo homem quer gerir milhões, mas desperdiça centenas em coisas que nem se lembra de ter comprado. Todo homem quer liberdade, mas torna-se escravo do crédito, das aparências, de impressionar pessoas que nunca o salvariam em tempos difíceis. A riqueza não nasce no ganho. Nasce na disciplina de guardar e multiplicar. E quanto às mulheres? Hill foi categórico. Ele viu em primeira mão como os homens mais fortes da indústria eram arruinados não pelos concorrentes, mas pelo desejo desenfreado. A emoção do sexo contém o segredo da capacidade criativa, escreveu ele, mas avisou que também pode ser o caminho mais rápido para a destruição. Quantos homens trabalham por dinheiro não para construir um legado, mas simplesmente para manter estilos de vida que os prendem a relações que não podem sustentar? Quantos estão presos em ciclos de ganhar e gastar, não pela liberdade, mas pela validação? A solução de Hill era simples, embora difícil: disciplina. Dirija o fogo para dentro. Transforme-o em combustível para a criação, não para a indulgência infinita. Ele não desprezava as mulheres, mas desprezava a fraqueza. Ele ensinou os homens a reconhecer que qualquer parceria deve multiplicar o seu poder, não diminuí-lo. Uma mulher que o empurra para o desperdício, a distração ou o conforto à custa do crescimento não é uma parceira, é um passivo. E os passivos, sejam humanos ou financeiros, acumulam-se e transformam-se em correntes. A promessa de Hill nunca foi que o dinheiro viria rapidamente, mas que viria certamente para o homem que alinha os seus desejos, a sua disciplina e as suas decisões. Ele escreveu: você é o mestre do seu destino. Você pode influenciar, dirigir e controlar o seu próprio ambiente. Pode fazer da sua vida o que quiser que ela seja. Mas mestria significa controlo, não apenas do dinheiro, mas de si mesmo. Napoleon Hill foi implacável sobre uma verdade: nenhum homem constrói riqueza sozinho. Ele escreveu: nenhum indivíduo tem experiência, educação, habilidade inata e conhecimentos suficientes para garantir a acumulação de uma grande fortuna sem a cooperação de outras pessoas. Este foi o nascimento do seu princípio mais famoso, o Mastermind. Não é apenas um grupo de amigos, nem apenas colegas. É a reunião deliberada de mentes que se afiam mutuamente, que expandem a visão umas das outras, que se recusam a deixar que a mediocridade se instale. Pergunte a si mesmo: quem se senta à sua mesa? Riem-se das suas ideias ou constroem sobre elas? Empurram-no para crescer ou mantêm-no confortavelmente na média? Hill via isto com clareza. Os homens que alcançaram a fortuna escolheram cuidadosamente as suas associações. Andrew Carnegie rodeou-se de homens que conseguiam ver possibilidades que ele não via. Henry Ford colocou-se perto de pensadores que desafiavam as suas suposições. As palavras de Hill são cortantes aqui. Todo o homem é o que é por causa dos pensamentos dominantes que ele permite que ocupem a sua mente. E os pensamentos são contagiantes. Rodeie-se de mentes fracas, e a fraqueza tornar-se-á a sua herança.
Mas mesmo com a companhia certa, a persistência é a diferença entre uma fortuna ganha e uma fortuna perdida. Hill disse: a maioria das grandes pessoas alcançou o seu maior sucesso apenas um passo além do seu maior fracasso. A ironia da riqueza é que ela se esconde por trás de derrotas repetidas. Os homens sem persistência tratam essas derrotas como sinais para desistir. Mas o homem de visão trata-as como testes. Ele adapta-se, recalibra, ataca novamente. Hill notou este padrão em todos os titãs que entrevistou. A sua riqueza não nasceu de uma ideia brilhante, mas da recusa em permanecerem enterrados quando os planos colapsavam. Pense nisto. Quantos homens que conhece têm ideias brilhantes, mas nenhuma persistência? Começam negócios, desistem a meio. Sonham com investimentos, nunca os concretizam. Batem contra um muro e decidem que a vida está contra eles. Hill alertou para esta exata tragédia. Uma das causas mais comuns do fracasso é o hábito de desistir quando se é apanhado por uma derrota temporária. A riqueza não vem na primeira tentativa. Vem para o homem que está disposto a sangrar, a ajustar-se e a atacar novamente até que o muro caia. Agora, considere como a persistência e as associações se combinam. Sozinho, a persistência transforma-se em teimosia cega. Rodeado por um mastermind, a persistência transforma-se em estratégia. Outros emprestam a sua perspectiva, as suas correções, a sua energia. Hill insistiu: grande poder só pode ser acumulado através do princípio do mastermind. Você pode trabalhar sozinho durante anos e esgotar-se, ou pode unir forças com homens que multiplicam a sua visão e encurtam anos da sua luta. Portanto, as perguntas permanecem. Construiu um círculo que exige a sua grandeza ou um que desculpa a sua fraqueza? Praticou o tipo de persistência que desgasta a resistência ou desistiu tantas vezes que a vida já não leva a sua palavra a sério? Estas duas escolhas, a sua companhia e a sua persistência, irão ou pavimentar o caminho para a riqueza ou fechá-lo para sempre. Napoleon Hill chamava ao medo o maior inimigo do homem. Não o fracasso, não a pobreza, não a rejeição, o medo. Ele disse: os medos não são mais do que um estado de espírito. E, no entanto, vidas inteiras são moldadas, limitadas e destruídas por esta força invisível. Hill identificou 6 medos básicos, mas 2 são particularmente cruéis quando se trata de dinheiro: o medo da pobreza e o medo da crítica. O medo da pobreza sussurra: não arrisques, não invistas, não te aventures. Ele convence os homens a agarrarem-se a empregos que odeiam, a aceitarem salários que mal cobrem a sobrevivência, a viverem pela segurança em vez da abundância. Hill escreveu: o homem que teme a pobreza já possui a pobreza. Pense nisso. O próprio medo torna-se uma profecia. Os homens que o carregam fazem escolhas tímidas, evitam oportunidades e garantem a mesma escassez que esperam evitar. Depois, há o medo da crítica. Hill foi direto aqui. As opiniões são a mercadoria mais barata da Terra. No entanto, quantos homens desistem dos seus sonhos por causa delas? Querem começar um negócio, mas alguém diz que é demasiado arriscado. Querem investir, mas os amigos riem-se da ideia. Querem separar-se de uma relação que os sangra, mas temem o que a família dirá. Hill viu esta fraqueza destruir mais potencial do que qualquer falência. Um homem pode recuperar de perder dinheiro, mas raramente recupera de perder a sua coragem. O antídoto, declarou Hill, é a fé apoiada pela decisão. Ele escreveu: não espere, o momento nunca será o ideal. Comece onde está e trabalhe com as ferramentas que tiver à sua disposição. Fé não significa otimismo ingênuo, significa uma mente treinada que se recusa a curvar-se ao medo. Decisão
significa eliminar a hesitação e agir, mesmo quando não se está totalmente preparado. Os homens apodrecem na hesitação, dizendo a si mesmos que precisam de mais tempo, mais informação, mais aprovação. Mas a riqueza, insistia Hill, favorece o homem que ousa saltar enquanto os outros ainda estão a debater. É por isso que Hill ligava a riqueza não apenas ao conhecimento, mas ao controlo da mente. Ele disse: Você é o mestre do seu destino. Você pode influenciar, dirigir e controlar o seu próprio ambiente. Pode fazer da sua vida o que quiser que ela seja. Essa mestria não é dada. É conquistada ao confrontar o medo diariamente, recusando-se a deixá-lo ditar as suas escolhas. Cada grande fortuna, cada império, cada transformação, na pesquisa de Hill, nasceu em homens que sentiram medo, mas agiram de qualquer maneira. Portanto, a questão não é se o medo existe, ele existe sempre. A questão é: o medo controla-o a si ou é você que o controla? Um caminho garante uma vida de hesitação e arrependimento. O outro abre portas que apenas os ousados conseguem ver. Napoleon Hill desmascarou uma das maiores mentiras que a sociedade conta aos homens: que uma educação abrangente, por si só, garante a prosperidade. Ele denunciou isto diretamente. O conhecimento é apenas poder em potencial. Torna-se poder apenas quando e se for organizado em planos de ação definidos e dirigido a um fim definido. Quantos homens conhece que colecionam diplomas, certificados, credenciais intermináveis e ainda assim permanecem falidos, sobrecarregados e descartáveis? Eu diria que eles confundiram escolaridade com riqueza, quando na realidade apenas o conhecimento especializado tem o poder de multiplicar dinheiro. Conhecimento especializado significa que sabe algo de valor que os outros não conseguem substituir facilmente. Pode ser como construir um sistema, como vender um produto, como liderar uma equipa, como resolver um problema complexo. O conhecimento geral é barato. Qualquer pessoa pode pesquisá-lo no Google, mas uma habilidade afiada com mestria torna-se um ativo que ninguém lhe pode tirar. Hill disse: o caminho do sucesso é o caminho da busca contínua por conhecimento. Não fatos superficiais, para ganhar discussões, mas conhecimento focado que pode trocar por liberdade. E é aqui que os homens se sabotam. Eles aprendem, mas nunca aplicam. Leem sobre investimentos, mas nunca abrem uma conta. Falam sobre começar um negócio, mas nunca elaboram um plano. Fantasiam sobre independência financeira, mas nunca dão o primeiro passo. Hill via isto em todo o lado, e é por isso que ele fez a distinção. O conhecimento tem de ser direcionado para atividades que gerem dinheiro, ou morre dentro de si como potencial desperdiçado. Depois vem a questão de gerir o dinheiro. Hill não mediu as palavras. O homem que não consegue poupar um cêntimo nunca irá gerir uma fortuna. A prosperidade não se resume apenas a ganhar, é sobre disciplina. Demasiados homens trabalham mais a cada ano, apenas para gastar mais depressa, pensando que podem ganhar mais do que o seu desperdício. Não podem, sem controlo. O dinheiro escorre-lhe pelos dedos como areia. A riqueza não pertence ao homem que ganha mais. Pertence ao homem que guarda mais e o multiplica sabiamente. E note como as relações se ligam a isto. Muitos homens, observou Hill, trabalham não para construir riqueza, mas para financiar estilos de vida que impressionam mulheres ou silenciam a insegurança. Eles medem o sucesso pela quantidade que podem consumir, não pela quantidade que podem criar. Isto é escravidão disfarçada. Um homem que não consegue dizer não a gastos desnecessários, seja por prazer, aprovação ou conforto, nunca provará a liberdade. Hill avisou claramente: se não controlar o seu dinheiro,
será controlado por ele. A fórmula é brutal na sua simplicidade. Especialize-se, aplique e discipline-se. O conhecimento especializado cria rendimento. A aplicação transforma-o em resultados. A disciplina compõe-no em riqueza. Fale-se uma peça e trabalhará para sempre, sem nunca alcançar a prosperidade. Junte-as e comandará o tipo de poder que a vida não lhe pode negar. Napoleon Hill chamou a imaginação a oficina da mente. Ele queria dizer que a riqueza é primeiro criada no pensamento antes de sequer existir no mundo. Cada império, cada invenção, cada fortuna começou como uma ideia na mente de um homem que se recusou a deixá-la morrer. Ele escreveu: a única limitação do homem, dentro da razão, reside no desenvolvimento e uso da sua imaginação. E, no entanto, à medida que os homens envelhecem, trocam a imaginação pela rotina, a visão pela sobrevivência. Quando a maioria chega à meia-idade, a sua criatividade secou, não porque desapareceu, mas porque deixaram de a exercitar. Hill dividiu a imaginação em dois tipos, sintética e criativa. A imaginação sintética pega em ideias existentes e reorganiza-as em algo útil. A imaginação criativa extrai novas ideias das profundezas do subconsciente, de flashes de inspiração, daquilo a que ele chamava inteligência infinita. Ambas são essenciais para a prosperidade. Mas aqui está a tragédia. A maioria dos homens vive apenas em reação. Consomem ideias, mas nunca as produzem. Esperam que outra pessoa inove e depois seguem como sombras. É por isso que tantos homens estagnam nas suas carreiras. Fazem bem o seu trabalho, mas nunca se elevam para além dele porque nunca imaginam novas formas de criar valor. Têm medo de parecer tolos, de sugerir algo diferente. Mantém a cabeça baixa, esperando que o trabalho estável seja suficiente. Hill alertou contra este tipo de escravidão silenciosa. Ele disse: as ideias são os pontos de partida de todas as fortunas. Se deixar de gerar ideias, deixa de gerar riqueza. E a imaginação não se limita aos negócios. Ela governa como lida com o dinheiro, as relações e até mesmo o fracasso. Disse: um homem sem imaginação vê apenas obstáculos. Um homem com imaginação vê oportunidades escondidas nesses mesmos obstáculos. Hill observou isto repetidamente nos homens que construíram impérios. Eles conseguiam pegar numa derrota que destruiu outros e transformá-la em combustível para um novo empreendimento. Ele lembrou-nos: toda a adversidade, todo o fracasso, toda a desilusão carrega consigo a semente de um benefício igual ou maior. A diferença está em ter a imaginação para encontrar a semente e plantá-la. Mas aqui fica o aviso: a imaginação deve ser disciplinada, não desperdiçada. Muitos homens usam a imaginação apenas para fantasiar sobre mulheres, sobre luxo, sobre prazer. Gastam o seu poder mental a sonhar com fugas em vez de soluções. Hill acreditava que este era um dos maiores desperdícios do potencial humano. A mesma energia que poderia criar negócios, invenções e riqueza é, em vez disso, gasta em fantasia sem nada para mostrar. Portanto, o apelo é claro: mantenha a sua imaginação viva, mas treine-a como uma arma. Aponte-a para problemas que pode resolver, valor que pode criar, riqueza que pode construir. Proteja-a da decadência, da preguiça, de ser sequestrada pela distração. Os homens que se mantêm imaginativos na meia-idade são aqueles que continuam a criar, a expandir, a prosperar, enquanto outros silenciosamente se dobram à rotina e desaparecem. Napoleon Hill insistiu que a prosperidade começa e termina com a clareza de propósito. Ele disse: há uma qualidade que se deve possuir para vencer,
E essa é a clareza de propósito, um conhecimento do que se quer e um desejo ardente de o possuir. Olhe para a maioria dos homens. Pode ver imediatamente porque nunca se libertam. As suas vidas estão dispersas. Numa semana, perseguem dinheiro. Na seguinte, perseguem aprovação. Na outra, perseguem mulheres. E na outra, colapsam na distração. A sua energia vaza em mil direções e, por isso, permanecem na média. Mas a pesquisa de Hill revelou que os titãs da riqueza viviam com uma obsessão, um foco, um objetivo dominante. Eles organizavam os seus dias, as suas finanças, as suas associações em torno disso. E aqui está a parte chocante. Assim que escolhiam um propósito definido, as oportunidades começavam a organizar-se à sua volta. Hill chamou-lhe a lei da atração muito antes de se tornar um clichê. Quando um homem deseja realmente algo com tanta profundidade, que está disposto a apostar todo o seu futuro numa única jogada para o conseguir, a vitória é certa. O universo, acreditava Hill, conspira para ajudar o homem que se recusa a dispersar-se. Este princípio aplica-se não apenas à carreira, mas às relações. Quantos homens se perdem na tentativa interminável de serem tudo para todos? Tentam ser o marido perfeito, o funcionário perfeito, o amigo perfeito, tudo enquanto abandonam o seu próprio propósito definido. Hill alertou para esta autotraição. A pessoa que deixa de estudar simplesmente porque terminou. A escola está para sempre condenada à mediocridade. A mediocridade aqui não se refere apenas ao conhecimento, mas à identidade. Um homem que já não se estuda a si mesmo, que já não clarifica a sua missão, será puxado em todas as direções pelas exigências dos outros. E quanto à decisão, Hill observou que os homens de sucesso tomam decisões de forma rápida e firme e alteram-nas lentamente, se é que o fazem. Os homens sem sucesso, por outro lado, tomam decisões lentamente e mudam-nas com frequência. Ele escreveu: a indecisão é a semente do medo. Pense nisso. Cada vez que hesita, cada vez que adia, alimenta o medo até que ele se torne maior do que você. Os homens paralisados pela indecisão envelhecem rapidamente, porque a vida pune a hesitação. O emprego passa para outra pessoa. A janela de investimento fecha-se. A mulher perde o respeito. O sonho desvanece-se. A solução de Hill foi brutal na sua simplicidade. Decida, haja, ajuste mais tarde. Ele viu que a fortuna favorece sempre o homem em movimento. Nunca o homem que espera pelo momento perfeito. Não espere. O momento nunca será o ideal, disse ele. Comece onde está e trabalhe com as ferramentas que tiver à sua disposição. Agora, voltemos ao dinheiro. Napoleon Hill revelou uma verdade que muitos homens preferem ignorar. A pobreza não é apenas uma condição material, mas sim um estado mental. Ele insistia que a riqueza começa com um estado de espírito, com um propósito definido e com pouco ou nenhum trabalho extenuante. A maioria dos homens associa a riqueza ao trabalho árduo e exaustivo. No entanto, Hill descobriu que os mais ricos não trabalhavam mais, eles pensavam melhor, investiam sua energia em ideias, em estratégias, em alianças, compreendiam o poder da alavancagem, da delegação e da criação de sistemas. O homem que acredita apenas no esforço bruto se consumirá até a exaustão, chamando isso de dignidade. Em contrapartida, aquele que aprende a dominar seus pensamentos e a direcionar seus esforços, multiplica sua fortuna enquanto preserva o seu tempo. E aqui reside uma verdade crucial sobre os relacionamentos. Uma mulher percebe instintivamente se um homem possui um propósito definido. Se ele o tem, ela o respeita, segue sua liderança ou se alinha à sua missão.
Se ele não o tem, ela o controla, o distrai ou, silenciosamente, o despreza. Hill jamais escreveu contra as mulheres, mas era implacável com a fraqueza. Sua lição era simples: primeiro, construa o seu propósito, depois, convide outros a fazerem parte dele. Jamais entregue o leme do seu destino a quem não ajudou a traçar o mapa. Ele resumiu tudo numa verdade imortal: quem desiste nunca vence, e um vencedor nunca desiste. E a desistência nem sempre é um ato dramático. Às vezes, ela se disfarça de indecisão, outras vezes, de conformismo. E muitas vezes, ela se parece com a venda do seu sonho em troca de uma vida menor, apenas para agradar aos outros. Cada vez que você desiste, você ensina a vida a duvidar de você. Mas cada vez que você persiste, você ensina a vida a se curvar em sua direção. Portanto, a lei é clara: concentre seu desejo num propósito definido. Tome decisões com coragem, avance com persistência e discipline seu dinheiro, para que ele sirva à sua missão. Todo o resto, o medo, a distração, a crítica, a autoindulgência, deve ser reconhecido pelo que realmente é: um ladrão da única vida que você recebeu. Hill prometeu, e a história confirma, que o homem que leva estas verdades a sério não precisará implorar por prosperidade. Ele a atrairá como o ferro é atraído pelo ímã, pois a riqueza sempre flui para aquele que conquistou o domínio sobre si mesmo. E se esta mensagem ressoou fundo em sua alma, não a ignore. Haja. O próprio Napoleon Hill disse: a ação é a verdadeira medida da inteligência. Então, haja agora. Pegue estes princípios e coloque-os para trabalhar em sua vida. Construa sua fortuna, construa sua liberdade e recuse-se a aceitar menos do que você merece. Se você busca mais verdades como esta, lições que o mundo jamais lhe entregará, mas que podem transformar sua vida por completo, curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir esta mensagem e inscreva-se no canal. E se você acredita nesta missão, apoie nosso canal através do link na descrição, para que possamos continuar trazendo conhecimento que transforma e não que apenas entretém, pois o relógio não para e o homem que hesita ficará para trás, enquanto aquele que age se erguerá.